Se puder pagar uma Ferrari, te dou duas. Zombou o milionário, e sua voz ecoou entre as paredes de vidro da concessionária. A gargalhada coletiva o acompanhou, como uma orquestra de desdém. Diante do carro vermelho reluzente, um homem de 68 anos, com chinelos de dedo e uma mochila surrada, sustentou o olhar sem abaixar a cabeça. Tinha o rosto queimado de sol e as mãos manchadas de graxa, como quem viveu consertando o que os outros preferem jogar fora. O salão parecia feito para afastar gente como ele. O ar-condicionado sussurrava. As luzes brancas refletiam nos carros como se o chão fosse líquido, e cada detalhe exalava exclusividade. Ao redor, ternos bem cortados, saltos caros e risadas fáceis. Mas o senhor humilde não se moveu. Apenas observava o carro como quem encara uma lembrança, não um sonho distante, um vendedor jovem, com um sorriso ensaiado e relógio de pulso que valia mais do que meses de aluguel. Se aproximou. Senhor, talvez tenha se enganado de lugar, disse, com uma falsa gentileza. Aqui não fazemos troca de usados. O homem nem piscou. Não vim vender nada. Ah, veio tirar uma foto, é isso? Outro convidado comentou com a taça de espumante balançando. As risadas vieram em coro, abafadas, mas cruéis. O milionário sorriu satisfeito. Eduardo Lima, 38 anos, dono daquele império de metal e vaidade, saboreava cada segundo da cena. Seus olhos percorriam o senhor humilde com prazer, como quem se diverte ao ver um peixe fora d'água. Deixa, rapazes, disse ele, aproximando-se com passos lentos. Quero ouvir o que o senhor tem a dizer. O senhor humilde ajeitou a mochila no ombro. A voz saiu firme, sem tremor. Vim entregar algo. Entregar o quê? Perguntou Eduardo, divertido. Um pedaço do que sobrou da palavra de um homem. O silêncio que se formou cortou o riso dos convidados. As luzes pareciam mais fortes agora, revelando o contraste entre os dois. De um lado, o brilho das joias, o terno impecável, o cheiro de poder. Do outro, o suor de quem já passou mais tempo debaixo de um carro do que de um teto decente. Eduardo riu novamente, tentando recuperar o clima leve. Palavra de homem. Aqui trabalhamos com contratos, meu caro. E bancos não aceitam promessas. O senhor humilde olhou para o chão, depois para o carro vermelho à sua frente. O reflexo do capô o devolveu à oficina do Grajaú, há muitos anos. O som dos motores, o calor das lâmpadas, o riso da filha que o ajudava a segurar as ferramentas. Tudo voltava como uma lembrança que queimava por dentro. Ele respirou fundo. Contratos se rasgam. Promessas não. As pessoas começaram a cochichar. Quem era aquele homem? O que fazia ali? O segurança à porta ergueu a cabeça, atento, mas o senhor humilde não demonstrava ameaça. Apenas presença. Eduardo balançou a taça impaciente. Certo, seu... João Mendes. Pois bem, seu João, o que exatamente o senhor quer? João abriu o zíper da mochila e retirou um envelope amarelado, dobrado nas bordas. O papel parecia ter atravessado décadas. Só quero entregar isso. Eduardo olhou para o envelope e riu baixo. Sabe o que é engraçado? O senhor parece acreditar que o tempo ainda respeita papel. João deu um passo à frente, o bastante para a luz refletir em seu rosto marcado. O tempo não respeita papel, mas respeita quem não esquece. Por um momento, ninguém soube o que dizer. O murmúrio cessou. Um carro lá fora rugiu na avenida, e o som ecoou para dentro do salão, misturando-se ao peso das palavras. Eduardo tentou quebrar o clima. Muito bonito, muito poético. Mas me diga, seu João, o senhor pode pagar uma Ferrari? O senhor humilde sorriu de leve. Se eu pudesse, talvez não estivesse aqui. A risada voltou maior, mais cruel. Eduardo abriu os braços teatralmente e disse a frase que seria lembrada por todos. Então escuta essa. Se puder pagar uma, te dou duas. As pessoas aplaudiram, rindo, como se estivessem diante de um show. O riso se espalhou pelas paredes de vidro e voltou em eco, mas João não reagiu. Apenas observou o homem à sua frente, como quem enxerga através do ouro a ferrugem que o tempo esconde. Por dentro, algo nele se partia e se reconstruía ao mesmo tempo.
Ele não viera buscar justiça com papéis, nem piedade com histórias. Viera cumprir uma promessa. A luz do fim da tarde invadiu o salão, pintando o carro vermelho de dourado. João tocou o capô com a ponta dos dedos, como quem toca um túmulo. E naquele gesto silencioso havia algo que ninguém ali entendeu. Um adeus e um começo. Eduardo o observava com tédio. "Terminou?" perguntou. João fechou o envelope devagar. "Ainda não. Isso é só o início." O senhor humilde virou as costas e caminhou em direção à porta, os chinelos ecoando no piso de mármore. O riso dos convidados parecia distante agora, quase apagado. Alguns filmavam, curiosos, sem saber o que acabavam de testemunhar. João parou por um instante na saída, olhou para trás e disse: "Alguns motores são movidos por gasolina, outros por promessa." Saiu sem pressa, deixando atrás de si um silêncio desconfortável. Eduardo tentou sorrir, mas algo em seu peito incomodava, como se tivesse perdido o controle da própria cena. Ele ainda não sabia, mas aquele homem com mochila surrada acabava de colocar sua história em movimento. E, em breve, nada mais seria igual. Fique até o final e descubra quem realmente era João Mendes. O homem que entrou descalço em um império e saiu deixando todos de joelhos. Se você gosta de histórias que viram o jogo, se inscreva agora e não perca o desfecho dessa promessa. Ele se chamava João Mendes, um ex-mecânico do Grajaú, zona sul do Rio de Janeiro, e a vida inteira marcada pelo cheiro de graxa, pelo barulho de motores e pela honestidade das mãos calejadas. A pele curtida pelo sol e os olhos cansados carregavam a memória de décadas dedicadas a consertar o que os outros descartavam. E era essa mesma história que o trazia àquele salão de luxo, onde o chão refletia carros que valiam mais do que muitas casas. Do outro lado, Eduardo Lima, empresário arrogante e acostumado a ser o centro das atenções, observava com um sorriso condescendente. Filho de banqueiro, herdeiro de riqueza, sua presença enchia a sala como um terno bem cortado, impecável, mas frio. Ele estava ali para se divertir com a situação, seguro de que nada poderia abalar sua superioridade ou diminuir o brilho do seu mundo feito de cifrões e ostentação. João segurava nas mãos um envelope amarelado, carregando mais que papéis antigos. Levava o peso de uma promessa feita anos atrás à filha Clara, morta precocemente, mas que tinha deixado nele um legado de esperança e dignidade. Ele lembrava do sorriso dela, das ideias sobre engenharia e carros, das madrugadas estudando junto a ele na oficina. Clara acreditava que respeito não se comprava, e João jurou provar que a palavra de um homem tinha valor, mesmo quando o dinheiro tentava apagar o passado. Enquanto Eduardo ria discretamente, cercado de convidados filmando a cena com celulares, João mantinha o olhar firme no carro vermelho. O reflexo no capô era um retrato do tempo, um homem humilde em meio a luxo, mas com uma história que ninguém na sala podia comprar. O salão inteiro parecia se tornar um palco, onde cada detalhe, do brilho do piso ao tilintar das taças, acentuava a diferença entre os dois mundos. Eduardo se aproximou, ainda com um sorriso de escárnio. "Sabe, seu João, eu admiro sua coragem de entrar aqui assim. A maioria das pessoas treme só de olhar para uma Ferrari." João manteve a calma. Medo se sente quando se tem algo a perder. "E o senhor tem algo a perder?" provocou Eduardo. As palavras ecoaram e o riso do empresário ficou preso, percebendo que não seria um confronto comum. João falava daquilo que dinheiro nenhum podia comprar: dignidade, memória e promessa. O gerente Rafael, tentando cumprir o protocolo sem expor-se ao constrangimento, se aproximou. "Senhor, em que posso ajudá-lo?" João abriu o envelope, mostrando papéis antigos, selos do cartório e uma assinatura quase apagada. "Vim fechar algo que começou muitos anos atrás." Rafael folheou rapidamente os documentos. "Primeiro contrato de venda do terreno desta concessionária." "Sim", respondeu João com serenidade. Fui eu quem vendeu o terreno."
Um homem prometeu que, quando eu voltasse, seria recebido com respeito. O silêncio tomou a sala. Eduardo arqueou uma sobrancelha, riu, mas o som perdeu força. Bonita história. Para pedir desconto? Não peço desconto, peço memória, disse João. Rafael tentou interceder. Senhor João, entendo, mas esses papéis não têm validade legal. A legalidade muda. Mas a palavra não. Eduardo se aproximou, cruzando os braços. Então o senhor veio até aqui por quê? Para cumprir uma promessa feita à minha filha, respondeu João. O salão inteiro se aquietou. O brilho dos carros refletia a tensão e a história de João se fazia presente mais forte do que qualquer cifrão. Ele continuou, olhando o reflexo no capô do carro. Disse a Clara que um dia entraria aqui sem abaixar a cabeça, que provaria que respeito não depende de roupa nem de dinheiro, mas de caráter. Rafael, emocionado, perguntou: sua filha ainda está viva? João respondeu com um breve silêncio, de um jeito que o senhor não entenderia. Eduardo, tentando retomar o controle, comentou baixo: o senhor acredita mesmo que o passado pode mudar algo? O passado não muda, respondeu João, mas pode ensinar quem ainda tem algo a aprender. O silêncio se espalhou pelo salão. João guardou os documentos, endireitou-se e olhou uma última vez para o Ferrari. Ele não buscava dinheiro, nem vingança, mas apenas cumprir uma promessa. Caminhou devagar em direção à saída, e o som de seus passos parecia mais alto que qualquer motor ao redor. Cada olhar que o seguia percebia a diferença entre a riqueza e a dignidade. Enquanto saía, João deixava para trás mais que um carro ou um envelope antigo. Deixava um exemplo de que a honra e a palavra de um homem podem se sobrepor à arrogância e ao luxo, e que algumas histórias são mais poderosas que qualquer patrimônio acumulado. O silêncio após a provocação de Eduardo era quase palpável, como se o ar do salão tivesse engolido a risada dos convidados, deixando apenas o tilintar tímido das taças de espumante. Cada pessoa presente se sentia desconfortável diante da cena, tentando esconder a própria perplexidade com pequenos movimentos e olhares desviados. Mas João Mendes permaneceu imóvel, firme como uma rocha antiga, mochila surrada pendurada no ombro, refletindo o peso da vida que carregava e a determinação silenciosa que o trouxera até ali. Um vendedor se aproximou, sorrindo de forma treinada, tentando disfarçar a tensão no ar. Senhor, talvez tenha se enganado de lugar. Aqui não compramos carros velhos. João ergueu os olhos, olhando diretamente para o funcionário. Havia uma calma na sua voz, mas sem sombra de arrogância. Não vim vender! O vendedor hesitou, incapaz de prever a reação do homem humilde diante dele. Um segundo deboche veio de outro convidado, que se aproximava com o celular em mãos. Veio tirar foto com o carro, senhor. João não respondeu imediatamente. Apenas caminhou lentamente, cada passo carregando a memória das madrugadas passadas, na oficina do Grajaú, quando metal e suor falavam a mesma língua, e quando cada peça reparada era uma vitória silenciosa contra a adversidade. O reflexo no capô do Ferrari, reluzente, era mais do que a imagem de um carro de luxo. Era o reflexo de toda uma vida dedicada ao trabalho honesto e à palavra cumprida. Um contraste impossível de ignorar no salão silencioso. Rafael, o gerente da concessionária, surgiu ao lado de João, ainda tentando equilibrar cortesia e surpresa. Em que posso ajudar, senhor? João abriu lentamente o envelope amarelado. Os papéis antigos pareciam absorver a luz da sala e entregou-os com cuidado. Vim fechar algo que começou há muitos anos. Rafael folheou os documentos rapidamente, reconhecendo selos e carimbos que atestavam uma história quase esquecida. Havia uma folha com uma assinatura quase apagada, um contrato de compra de terreno antigo, datado de décadas atrás. Isso é o primeiro contrato para erguer esta concessionária? Perguntou Rafael, a voz embargada pela surpresa. Sim, eu vendi o terreno onde ela foi construída. O fundador prometeu que quando eu voltasse, seria recebido com respeito, respondeu João. O silêncio que se seguiu
parecia ainda mais pesado do que antes. Eduardo observava de longe, o sorriso de escárnio, agora perdido, tentando entender o que acontecia diante dele. A arrogância começava a vacilar frente à firmeza silenciosa de João. História bonita. Para pedir desconto, talvez, murmurou Eduardo, tentando disfarçar a própria inquietação. Não peço desconto. Peço memória, disse João firme, cada palavra carregada de significado. Rafael ainda tentou interceder, com um sorriso que não alcançava os olhos. Senhor João, entendo sua posição, mas esses documentos não têm validade legal. João olhou para ele com serenidade, sem raiva, mas com uma força que não podia ser ignorada. A legalidade muda, mas a palavra não. Eduardo avançou um passo, cruzando os braços, tentando impor domínio. E o senhor acredita que alguém vai simplesmente reconhecer isso? Não é sobre acreditar, respondeu João. É sobre cumprir o que foi prometido. A promessa que fiz à minha filha não tinha preço, não tinha prazo, não dependia de lei. Era sobre dignidade e respeito. A tensão cresceu. Bianca, uma influenciadora presente no evento, manteve a câmera firme, transmitindo cada detalhe ao vivo. Convidados olhavam para João com uma mistura de admiração e incredulidade. A história que se desenrolava diante deles não podia ser medida em dinheiro, apenas em humanidade. João caminhou devagar até o centro do salão, aproximando-se do Ferrari. Tocou o capô com cuidado, sentindo a frieza do metal sob os dedos calejados. Cada arranhão e reflexo lembrava madrugadas de esforço, peças trocadas e motores restaurados. Um passado que ninguém na sala poderia comprar ou apagar. Esta Ferrari é linda, disse João, quase para si mesmo. Mas o valor real está na memória de quem a levantou. Eduardo sentiu o golpe, mas ainda tentou se defender com palavras. O senhor acha que todo mundo vai acreditar nessa história? Que só porque fez algo no passado merece respeito hoje? Não se trata de acreditar, respondeu João, mantendo a calma. Trata-se de justiça, de honra. O respeito não é concedido por riqueza ou aparência. É conquistado com caráter. Rafael, ainda tentando compreender a situação, olhou para os papéis nas mãos de João e para o reflexo do carro, percebendo a gravidade da história que estava diante de seus olhos. João permaneceu ali, imóvel, como se o tempo tivesse parado, enquanto a sala inteira assimilava a diferença entre riqueza e dignidade, entre poder e palavra cumprida. O homem humilde, sem levantar a voz, sem exigir nada, demonstrava que a força verdadeira não estava nos carros de luxo, nem nos contratos assinados, mas na integridade de quem mantém a promessa feita há décadas. Cada olhar no salão começava a se voltar para ele com respeito silencioso. Enquanto isso, João respirava fundo, mantendo o envelope junto ao corpo, sabendo que a verdadeira batalha não era pelo reconhecimento imediato, mas pelo legado que carregava em cada papel e em cada lembrança da filha. Ele caminhava com a confiança tranquila de quem não tem pressa, mas sabe que cada passo está levando à justiça, não como vingança, mas como cumprimento de uma promessa sagrada. O brilho do Ferrari refletia não só a luxúria do carro, mas a vida inteira de João Mendes, construída com suor, paciência e palavra firme. Naquele instante, a diferença entre os dois mundos presentes no salão ficou cristalina. De um lado, a arrogância que compra e vende. Do outro, a dignidade que não tem preço, mas transforma qualquer espaço em palco para uma lição silenciosa e poderosa. Dentro do envelope que João Mendes carregava, havia mais do que papéis amarelados pelo tempo. Havia décadas de memórias silenciosas, carimbos antigos de cartórios e uma folha com assinatura quase apagada que falava de um compromisso que o tempo não conseguira apagar. Cada documento parecia vibrar com a energia da promessa feita à filha Clara, aquela que ele havia perdido precocemente, mas cuja memória guiava cada passo do homem humilde naquele salão repleto de luxo e arrogância.
João abriu o envelope com calma, deixando os papéis sobre a mesa de vidro. Um silêncio pesado caiu sobre o salão, interrompido apenas pelo tilintar de taças que, desta vez, pareciam mais fracas diante do peso da situação. Ele olhou diretamente para Eduardo, o empresário acostumado a comandar cada cena, e falou com a serenidade que só décadas de experiência e integridade podem oferecer. Primeiro contrato para erguer esta concessionária. Eu vendi o terreno onde foi construída. O fundador prometeu que, quando voltasse, seria recebido com respeito. Eduardo arqueou a sobrancelha, como se não conseguisse acreditar no que ouvia. Tentou sorrir, mas o gesto saiu forçado, sem vida. História bonita. Para pedir desconto, talvez, disse, ainda tentando manter o ar de superioridade. João apoiou as mãos calejadas na mesa de vidro. Firme, sem mostrar raiva, apenas uma determinação silenciosa. Não peço desconto, peço memória. Rafael, o gerente, respirou fundo, tentando manter a compostura diante da situação inesperada. Senhor João, entendo sua posição, mas esses documentos não têm validade legal, disse, numa tentativa de equilibrar a tensão. A legalidade muda, respondeu João, mas a palavra não. A promessa feita à minha filha não se perde com o tempo, nem se compra com dinheiro. O salão inteiro parecia prender a respiração. Eduardo, acostumado a dominar qualquer situação, sentiu-se desconcertado. Não era apenas um documento. Era uma história de vida, uma memória que carregava justiça silenciosa e uma autoridade moral que nenhum contrato moderno poderia substituir. Ele cruzou os braços tentando impor poder, mas a presença serena de João tornava inútil qualquer tentativa de intimidação. Então, o senhor acredita que só porque fez algo há tantos anos merece ser reconhecido agora? Perguntou Eduardo, tentando manter o controle. Não se trata de merecer, respondeu João. Trata-se de cumprir uma promessa. Aquele que honra sua palavra mantém a dignidade viva. Independentemente de quanto tempo tenha passado, Rafael olhou para os papéis com mais atenção e, ao perceber o carimbo do cartório e a data, começou a compreender a gravidade da situação. Aqueles documentos não apenas registravam a venda do terreno, mas também demonstravam uma ligação direta com o início da concessionária, algo que muitos ali jamais imaginariam. João manteve a calma, olhando o reflexo no capô do Ferrari. Cada detalhe do carro reluzente parecia ofuscar o brilho da verdade. Mas não podia apagar a história que ele carregava. Este lugar não foi apenas construído sobre cimento e metal, disse, com a voz firme. Foi construído sobre promessas e trabalho honesto. Eu fiz parte disso, silenciosamente, e cumpri minha parte todos os anos, pagando o IPTU do terreno de forma discreta, garantindo que nada ficasse em atraso. O murmúrio começou a se espalhar entre os convidados. Alguns sussurravam para si mesmos, tentando digerir a magnitude da situação. Bianca, a influenciadora, mantinha a câmera fixa em João, capturando cada palavra, cada gesto, transmitindo ao vivo para milhares de pessoas. A tensão se tornava mais palpável a cada segundo. Eduardo tentou recuperar o controle, mas a situação já lhe escapava pelas mãos. Isso é improvável. Não vejo como possa ser verdade. Pergunte ao cartório, respondeu João com calma. Pergunte às empresas que construíram estas concessionárias. JM Participações financiou discretamente os primeiros pontos da marca no Brasil. Eu possuo participação majoritária no grupo que distribui Ferrari na América Latina. O ar ficou pesado. Eduardo engoliu em seco, percebendo que o jogo tinha mudado completamente. Sua arrogância começava a se desfazer diante da revelação inesperada. Rafael conferiu o sistema no computador e confirmou. O terreno ainda estava registrado em nome de João Mendes. A transferência nunca fora concluída. João não precisava gritar, não precisava ameaçar. Sua presença e a verdade dos papéis falavam por si. Ele se aproximou do Ferrari e apoiou a mão sobre o capô. Esta Ferrari é linda,
disse quase para si mesmo, mas o valor real está na memória de quem a levantou. O olhar de Eduardo vacilava. Ele, acostumado a manipular números e contratos, percebeu que aquela história não era apenas sobre dinheiro, mas sobre dignidade e justiça, algo que não podia ser comprado nem contornado. Enquanto isso, Bianca transmitia tudo ao vivo, a audiência crescendo a cada instante. As pessoas assistiam, boquiabertas, à reviravolta silenciosa que se desenrolava diante delas. A história de João Mendes se tornava viral, não por ostentação, mas pela força moral de um homem que cumpriu uma promessa e mantinha sua palavra intacta. Rafael, emocionado, olhou para João e disse: "Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. É impressionante." João apenas sorriu levemente, mantendo a calma que o acompanhava desde o início. Justiça silenciosa, Sr. Rafael. Nada mais. A tensão atingiu seu ápice. Eduardo, derrotado sem precisar de confronto físico, percebeu que o poder que acreditava possuir estava sendo subvertido pela integridade de João. O silêncio no salão era mais eloquente do que qualquer grito, mais pesado que qualquer argumento jurídico. João respirou fundo e voltou a olhar para o envelope com os papéis. Cada documento, cada carimbo, cada assinatura era uma vitória silenciosa, uma lembrança de que promessas feitas com honestidade resistem ao tempo, às zombarias e à arrogância. Ele sabia que não precisava de aplausos, não precisava de reconhecimento imediato, apenas de cumprir aquilo que prometera à filha. E naquele instante, o salão de luxo, os convidados bem vestidos e os carros reluzentes não significavam nada diante da força de uma palavra cumprida. A escalada legal e a tensão que pairava sobre todos ali não eram sobre contratos ou carros, mas sobre honra, memória e a diferença entre ostentar riqueza e manter dignidade. A presença de João Mendes transformava o espaço. Cada gesto seu era carregado de significado. Cada olhar para os documentos, cada toque no capô do Ferrari, lembrava que a verdadeira autoridade não se mede em cifrões, mas na coragem de honrar o que se prometeu, independentemente do tempo ou das circunstâncias. O silêncio que pairava sobre a concessionária foi quebrado apenas pelo som metálico de teclados e pelo tilintar de xícaras de café. João Mendes manteve-se firme, apoiando as mãos calejadas no capô vermelho do Ferrari, enquanto Rafael conferia dados no sistema com cuidado. A cada clique, a tensão aumentava. Cada informação confirmava o que João já sabia. O terreno ainda estava registrado em seu nome. Por mais que os anos tivessem passado, a transferência jamais fora concluída. Rafael olhou para João, os olhos arregalados, como se estivesse diante de uma história que jamais acreditaria se não estivesse vendo com seus próprios olhos. Isso não pode estar certo, disse ele sem conseguir esconder a surpresa. Está, respondeu João com tranquilidade, quase um sussurro que carregava peso suficiente para silenciar a arrogância do empresário ao lado. Pagamentos de IPTU, feitos de forma anônima, por 28 anos, através da minha empresa, JM Participações. Enquanto as palavras se espalhavam pelo salão, os convidados começaram a trocar olhares confusos. Alguns sussurravam, outros permaneciam imóveis, incapazes de processar a magnitude do que estava acontecendo. Bianca, a influenciadora, segurava o celular com firmeza, transmitindo ao vivo a reviravolta que ninguém poderia prever. Cada palavra de João parecia se transformar em onda, crescendo, conquistando todos os presentes e logo alcançando milhares de espectadores em tempo real. A advogada de João entrou, trazendo pastas grossas de documentos e registros financeiros. Ela colocou cada pasta sobre a mesa com cuidado, como quem revela tesouros ocultos. JM Participações financiou discretamente os primeiros concessionários da marca no Brasil, explicou, a voz firme. João Mendes possui participação majoritária no grupo que distribui Ferrari na América Latina.
O impacto da revelação atingiu Eduardo como um soco silencioso. O homem que antes zombava e exibia poder absoluto agora parecia um garoto diante da realidade que não podia controlar. Seus olhos se fixaram no capô do Ferrari, mas não era mais o brilho do carro que chamava a atenção. Era o brilho da verdade que se erguia diante dele. João tocou o capô com delicadeza, quase como se conversasse com uma lembrança e não com um carro. "Esta Ferrari é linda", disse ele, a voz firme e serena, mas o valor real está na memória de quem a levantou, na força silenciosa de quem acreditou e trabalhou por décadas sem precisar de reconhecimento imediato. A transmissão ao vivo mostrava cada detalhe: os gestos de João, a expressão perplexa de Eduardo, a reação contida de Rafael e os convidados que lentamente começaram a entender que estavam testemunhando algo extraordinário. Bianca manteve a câmera focada, narrando com emoção. "Este senhor tem razão. O rico não é quem ostenta, é quem constrói e honra sua palavra." Eduardo engoliu em seco, tentando encontrar qualquer argumento que pudesse retomar o controle da situação. Mas não havia palavras, não havia contratos, não havia arrogância que pudesse reverter o que agora era evidente para todos. João Mendes havia construído mais do que uma história. Ele havia criado um legado silencioso, sustentado pela integridade e pela promessa feita à filha. João respirou fundo, olhando diretamente para Eduardo. "Não se trata de dinheiro, não se trata de carros. Trata-se de dignidade. E a dignidade não se compra, não se vende. Cumpre-se." A advogada continuou mostrando registros, pagamentos, correspondências, recibos antigos, todos apontando para a construção dos primeiros concessionários da marca Número Brasil. E, acima de tudo, evidenciando que João Mendes sempre esteve presente, mesmo invisível para o público. A incredulidade começou a se espalhar pela sala. Eduardo recuou, sem palavras. Ele, que antes ditava o ritmo, agora se via esmagado pelo peso de uma verdade que não podia ignorar. Bianca, ainda transmitindo, não conseguia disfarçar a emoção na voz. Este homem, senhoras e senhores, provou que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no que se cumpre e no legado que se deixa. Enquanto isso, João manteve a calma absoluta. Não precisava gritar, não precisava exigir reconhecimento, porque a própria realidade lhe dava vitória. Cada documento, cada registro, cada pagamento secreto feito durante décadas validava sua história. A força silenciosa de um homem humilde que se recusava a se curvar diante da arrogância. Eduardo, finalmente, respirou fundo e olhou para o Ferrari como quem reconhece que a verdadeira batalha não estava naquele carro, mas na memória, na integridade e na história que João carregava. Eu não sei o que dizer, disse, a voz trêmula, incapaz de esconder a admiração e o medo ao mesmo tempo. Jamais imaginei. João sorriu levemente, sem arrogância, apenas com serenidade. Não precisa dizer nada. Apenas reconheça que algumas coisas são maiores do que nós, maiores do que qualquer ostentação. Algumas coisas são feitas para serem cumpridas, não para serem ignoradas ou compradas. Rafael, com os olhos marejados, assentiu. Os convidados permaneciam em silêncio, absorvendo cada detalhe, percebendo que testemunhavam não apenas uma reviravolta financeira, mas uma lição de moral, coragem e justiça. Bianca continuava transmitindo, narrando cada gesto, cada expressão, compartilhando com o mundo a magnitude do momento. João Mendes encostou novamente a mão no capô do Ferrari e, por um instante, o salão inteiro parecia se dissolver em respeito silencioso. A grandeza não estava nos carros, não estava nos contratos, não estava nas cifras. Estava naquele homem, na promessa cumprida, na integridade que se manteve intacta mesmo diante da zombaria, do desprezo e do tempo. E naquele instante, Eduardo compreendeu que a vitória não se media por riqueza ou status, mas por caráter. A transmissão de Bianca registrava tudo.
O empresário derrotado, sem precisar de confronto físico, o gerente emocionado e a plateia silenciosa, absorvendo uma lição de vida que não se compra. João finalmente se afastou do Ferrari, olhando ao redor, tranquilo, quase como se aquele espaço tivesse sido transformado não por contratos ou documentos, mas pela força de uma palavra cumprida. Ele sabia que a verdadeira vitória estava na memória, na justiça silenciosa que não exige aplausos, apenas reconhecimento daquilo que é certo. E assim, naquele salão de luxo, diante de carros reluzentes e câmeras ao vivo, João Mendes demonstrou que a verdadeira riqueza não é ostentação, mas dignidade, não é poder, mas integridade, e que a força silenciosa de um homem humilde que cumpre suas promessas pode transformar qualquer sala, qualquer plateia e qualquer história. O salão da concessionária permanecia em um silêncio carregado de tensão. Cada olhar estava fixo em João Mendes, que permanecia sereno, quase imperturbável, enquanto Eduardo Lima recuava lentamente, percebendo a dimensão do que estava diante dele. Não era apenas uma disputa por um carro ou por um terreno. Era um confronto moral que ninguém poderia evitar, um peso de memória e promessa que se materializava ali. Diante de todos, João inspirou profundamente. O cheiro de couro e metal, misturando-se à brisa fresca que entrava pelas portas de vidro. Sua mente viajou para anos atrás, para uma promessa feita à filha Clara, morta aos 19 anos. Ele lembrava claramente do olhar dela, da sua confiança ingênua e absoluta na palavra do pai. A promessa tinha sido simples, mas carregava um significado profundo, que um dia, independentemente das circunstâncias, ela seria tratada com dignidade. João havia vivido anos cuidando do legado de Clara, mantendo sua palavra mesmo sem testemunhas. Mesmo quando o mundo parecia ignorar suas ações silenciosas, Eduardo, ainda imóvel, finalmente encontrou coragem para falar, mas suas palavras tremiam, carregadas de culpa. Eu não sabia. Não imaginei que... Começou, mas a frase morreu no ar, incapaz de expressar o que sentia. Cada gesto de arrogância do passado parecia ecoar contra ele. Agora refletido nos olhos calmos de João, João deu um passo adiante, mas sem agressividade. Apenas com a firmeza de quem sabe o que é certo. Sabe por que estou aqui? Disse ele, a voz baixa, mas penetrante. Porque prometi à minha filha que mesmo diante do poder ou da ostentação, seríamos tratados com dignidade. Que ninguém jamais se sentiria menor por estar em um lugar que não comprava respeito, mas oferecia justiça. As palavras atravessaram a sala como uma onda. Eduardo sentiu o peso delas como um choque. Não havia mais sarcasmo nem desdém, apenas a força silenciosa de um homem humilde que havia carregado sua verdade por décadas. A transmissão ao vivo de Bianca capturava cada detalhe, cada expressão, e milhões de espectadores observavam a transformação de um homem arrogante diante da realidade que não podia ser negada. Rafael, o gerente da concessionária, aproximou-se discretamente, sentindo a emoção pairar no ar. Ele sabia que não se tratava de contratos ou terrenos, mas de algo mais profundo, algo que nenhum acordo legal poderia jamais expressar. Ele apenas observava, permitindo que a cena se desenrolasse, testemunhando a lição de vida que estava prestes a se concretizar. João continuou, a voz firme, mas com uma ternura que transbordava. Clara me ensinou que a dignidade é a maior riqueza que alguém pode ter, e que ela não se mede em cifras, em carros ou em status. Ela se mede no respeito, na integridade e na capacidade de honrar a própria palavra. Hoje estou aqui não por vaidade, não por reconhecimento, mas para cumprir uma promessa que fiz à minha filha. Eduardo engoliu em seco. A arrogância que antes o definia tinha se dissipado, substituída por um reconhecimento silencioso da falha e da injustiça que cometera. Ele percebeu que todas as tentativas de humilhar João agora soavam vazias diante da verdade.
A transmissão de Bianca mostrava cada movimento, cada detalhe, e a plateia interna e externa começava a compreender a dimensão do momento. A advogada de João, discretamente, começou a organizar documentos e papéis, mas não falou nada. Sua presença silenciosa reforçava a seriedade da situação. Tudo estava documentado, tudo era legítimo, mas a verdadeira força residia na moral, na promessa cumprida, no respeito que não se compra. João deu mais um passo adiante, aproximando-se de Eduardo, que agora se via pequeno diante da magnitude do gesto. Hoje você tem a oportunidade de fazer algo certo, disse João, olhando diretamente nos olhos do empresário. Não por obrigação legal, não por medo ou pressão, mas por justiça. Porque algumas coisas na vida exigem que façamos a escolha correta, mesmo que tarde. O silêncio tomou conta da sala novamente. Eduardo sentiu cada palavra penetrar, cada gesto de João ressoar em seu peito. Era como se toda a arrogância do passado tivesse sido dissolvida por aquela presença serena e inabalável. Ele finalmente se ajoelhou, não por submissão ao dinheiro ou ao poder, mas por reconhecimento do erro, pelo respeito que João havia conquistado sem esforço. Quero reparar, disse ele, com a voz trêmula, que este lugar carregue seu nome. Senhor João, não por obrigação, mas por justiça. João sorriu levemente, mas não havia triunfo em seu gesto, apenas a paz de quem cumpriu sua palavra. Não preciso de placas, não preciso de títulos, respondeu ele com suavidade. Garanta apenas que ninguém mais entre aqui se sentindo menor. Que todos que cruzarem essas portas sejam tratados com dignidade, independentemente de suas roupas, suas contas ou suas posses. Isso é tudo o que importa. Rafael assentiu, emocionado, sentindo o peso da lição que acabara de presenciar. Os funcionários da concessionária, alguns que ainda não haviam compreendido totalmente a situação, começaram a perceber a grandeza do momento. Não se tratava de carros, de contratos ou de dinheiro, mas de caráter, respeito e justiça. João se aproximou do Ferrari, tocando levemente o capô, e sussurrou como se falasse para Clara: promessa cumprida. Minha filha. O ar parecia carregar uma energia diferente. Os convidados, muitos que antes riam e zombavam, agora olhavam com reverência e silêncio. Bianca, ainda transmitindo ao vivo, comentava com emoção: hoje, senhores e senhoras, vimos uma lição de vida. Um homem humilde que transformou a arrogância em aprendizado, que fez justiça sem precisar gritar, sem precisar humilhar, apenas cumprindo sua palavra. Eduardo finalmente ergueu a cabeça, os olhos marejados, entendendo que a vitória não estava em carros ou contratos, mas na moral e no respeito que João havia cultivado silenciosamente durante décadas. Ele se levantou, respirando fundo, pronto para mudar sua postura, sua visão e seu comportamento dali em diante. João Mendes, o homem que muitos subestimaram, havia mostrado que o verdadeiro poder não está na riqueza, mas na integridade. Não está na ostentação, mas na coragem de cumprir promessas. Não está na força física ou no status, mas na força silenciosa de um coração fiel a seus princípios. E assim, naquele salão de luxo, diante de câmeras, convidados e milhões de espectadores, João Mendes provou que a verdadeira riqueza está na dignidade, que a verdadeira força está em cumprir sua palavra e que a maior vitória é a moral conquistada, a justiça silenciosa e a promessa mantida. 3 dias depois, a concessionária reabriu suas portas, mas ninguém poderia chamá-la de exatamente a mesma. A fachada continuava imponente, os carros brilhavam sob o sol do Leblon, mas havia algo diferente no ar, uma leveza que ninguém conseguia definir de imediato. Funcionários circulavam com sorrisos mais genuínos. Clientes que entravam sentiam um respeito sutil no atendimento, como se cada gesto fosse cuidadosamente pensado para honrar não apenas o negócio, mas a memória de uma promessa. João Mendes caminhava entre os carros, calmo, observando cada detalhe. Não era apenas uma vistoria. Era uma celebração silenciosa de justiça e dignidade.
Eduardo Lima entrou pelo portão principal. Desta vez, sem o blazer caro, sem o relógio de ouro que chamava a atenção e até mesmo sem a arrogância que antes parecia impregnar sua presença. Ele caminhou até João, hesitando por um instante, como se precisasse organizar palavras que jamais imaginara usar. "Senhor João", começou com voz firme, mas suave. Eu quero pedir desculpas por tudo. Por zombar, por julgar, por esquecer o que é prometer e cumprir." João olhou para ele, sorrindo com serenidade. "Perdoar não se pede de joelhos", respondeu ele, apoiando uma mão no ombro de Eduardo com um toque que era firme, mas gentil. "Se vive diferente. Quem aprende a valorizar dignidade, respeito e palavra, vive de outra maneira." Os funcionários que antes espiavam com cautela, agora aplaudiam discretamente, alguns sorrindo de forma mais ampla. A atmosfera estava carregada de leveza, uma energia boa que parecia contagiar todos os presentes. Bianca, que havia se tornado quase uma cronista informal da história, registrava cada gesto, cada expressão. A live estava conectada e, mais uma vez, milhares de pessoas acompanhavam. Desta vez, vendo não um confronto, mas uma verdadeira lição de vida se consolidando. João se aproximou do seu clássico nacional, cuidadosamente restaurado por ele próprio. O carro era uma extensão da história, do suor e da paciência, cada detalhe refletindo a vida de alguém que transformou dificuldade em habilidade, que transformou trabalho árduo em arte. Ele abriu a porta, o motor ronronando como um eco de dignidade e persistência. Antes de subir, olhou uma última vez para a concessionária, como se falasse baixinho com Clara. "Sua filha, missão cumprida, filha", murmurou, com um sorriso que carregava saudade e orgulho ao mesmo tempo. Enquanto o motor rugia e ele se afastava, Eduardo observava, sentindo algo diferente se instalar dentro de si. Não era apenas respeito, mas uma vontade genuína de mudar, de aprender a enxergar o mundo com mais humildade e compreensão. Ele sabia que ainda tinha muito a fazer, mas aquele dia, aquela lição silenciosa de um homem humilde, seria o marco de uma transformação pessoal. A cidade inteira comentava sobre João Mendes. No Leblon, no Grajaú, nos grupos de WhatsApp, pessoas falavam sobre o mecânico que desmontou um milionário sem elevar a voz, provando que respeito não se compra, se cultiva. As redes sociais se enchiam de mensagens de admiração e inspiração, e Bianca, com a câmera ainda ligada, comentava: "Hoje vimos algo que vale mais que qualquer Ferrari, a elegância da humildade e a força de quem cumpre promessas." Enquanto isso, João dirigia seu clássico restaurado, a brisa entrando pela janela, sentindo o cheiro de óleo e metal que o acompanhara por toda a vida. Ele sorria lembrando das madrugadas, na oficina do Grajaú, quando cada parafuso apertado era uma lição de paciência, cada motor ligado era uma prova de dedicação. Tudo aquilo convergia naquele momento, e ele sentia uma alegria silenciosa que dinheiro algum poderia comprar. De volta à concessionária, Eduardo começou a organizar uma reunião com a equipe, não para demonstrar poder, mas para aprender a ouvir, para entender a importância de cada pessoa ali e de cada promessa feita. Ele ainda tinha muito a descobrir, mas o caminho para a transformação havia começado, e João sabia que, às vezes, apenas um gesto é suficiente para mudar toda uma cultura. Enquanto o dia avançava, João finalmente se afastou, sentindo a cidade vibrar com sua história. Pessoas olhavam, apontavam, comentavam e sorriam, inspiradas por aquele senhor humilde que jamais se deixou dobrar pelo dinheiro ou pela arrogância. Ele sabia que aquela era a verdadeira riqueza, o reconhecimento silencioso de quem cumpre suas promessas e de quem inspira outros a fazerem o mesmo. E se você chegou até aqui, sentiu cada emoção dessa história, percebeu a força de uma palavra cumprida e a magia da humildade, não deixe de se inscrever no canal. Aqui
Histórias que transformam corações e ensinam lições de vida chegam até você. E cada inscrição ajuda a manter viva a oportunidade de mais pessoas conhecerem momentos assim, que inspiram e fazem sorrir. Não é apenas apertar um botão, é fazer parte de uma comunidade que valoriza dignidade, coragem e respeito. E então, enquanto João Mendes desaparece na rua, motor rugindo, deixando um rastro de inspiração, a lição fica clara. Grandeza não se mede pelo tamanho do carro, pela conta bancária ou pelo relógio que você usa. Grandeza se mede pelo que você cumpre, pelo respeito que espalha e pela memória que deixa viva. João Mendes provou que até o menor gesto de integridade pode transformar vidas. Até o mais humilde pode fazer justiça e até a pessoa mais arrogante pode aprender a ser humana. E quem sabe, talvez o próximo que entre nessa concessionária não veja apenas carros, mas veja história, aprendizado e lições que só a vida real pode ensinar. Porque às vezes a verdadeira Ferrari é a oportunidade de fazer o que é certo e não apenas possuir o que brilha. Agora, deixe nos comentários o que você achou da história de João Mendes e compartilhe com alguém que precisa de uma inspiração para lembrar que dignidade e palavra valem mais que qualquer riqueza. E lembre-se, inscrevendo-se no canal, você garante que nunca vai perder uma história que toca o coração, que provoca sorrisos e que mostra que a verdadeira grandeza está em cada escolha que fazemos no dia a dia.